Vamos lá, então. Atividade 11.3 da página 76 do livro EMAI. Antes da gente começar, eu vou mostrar para vocês a atividade que vocês copiaram no caderno, né? Que a gente fala sobre medida de tempo. Para medir o tempo gasto em qualquer atividade, usamos unidades de medidas menores do que o dia, né? Que a gente está acostumado, habituado, o dia, ele também é uma medida de tempo, tá? O dia, a semana, o mês, o ano, isso tudo são medidas de tempo. Mas o que a gente vai se atentar agora é a medida de tempo que a gente usa de relógio. Então, vamos lá. Existem as medidas menores do dia, que é a hora, o minuto e o segundo. O dia é dividido em 24 partes iguais, e cada uma dessas partes é chamada de hora, e a abreviatura a gente faz o H. A hora é dividida em 60 partes iguais, e a cada uma das partes damos o nome de minutos, e a gente abrevia dessa forma, M-I-N. O minuto é dividido em 60 partes iguais, que se chamam segundos. Existem tipos de relógios diferentes, tá? Não existem só esses dois tipos, mas os habituais e aqueles que a gente mais usa é o relógio analógico, ou a gente chama de relógio de ponteiros, e existe o relógio digital. Esse daqui é o mais comum, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente olha a hora no celular, a gente também encontra a hora no micro-ondas, a gente encontra a maioria dos relógios que se tem hoje em dia para vender são os relógios digitais, que eles são muito mais fáceis de se ver a hora. Mas existem os relógios de ponteiro e eles são extremamente importantes da gente aprender a ver a hora nesses relógios. Nos relógios analógicos, que são os de ponteiro, o ponteiro menor indica as horas, tá? O menor indica as horas. E o maior indica os minutos. E aí a gente tem aqui a continuação. O ponteiro, geralmente de outra cor, indica os segundos. Nas atividades que nós vamos trabalhar aqui do EMAI, quando a gente olhar os relógios, ele não tem esse ponteiro de segundos, tá? Porque o mais importante agora é a gente pensar nas horas e nos minutos. Uma hora corresponde a 60 minutos, então ele anda, né, o relógio anda até completar 60. Quando ele completa 60, a gente chama de hora cheia, quer dizer que ele já mudou para outra hora. Os minutos é a mesma coisa, ele é completo por 60 segundos. Quando ele atinge os 60 segundos, ele já muda de minuto, ele já é o outro minuto. Então, a gente tem que pensar nisso para poder seguir a nossa atividade do EMAI. O EMAI inicia com uma pergunta. Você costuma ler as horas em relógio digital ou de ponteiros? Se você tem relógio de ponteiros e você sabe ver as horas no relógio de ponteiros, então você escreve relógio de ponteiros, senão você coloca o relógio digital. Exercício 2. Como as horas são apresentadas no relógio digital? Aqui a pergunta é só observar que esses dois relógios, ele está marcando o quê? Ele marca as horas, marca os minutos e marca os segundos. Então, a sua resposta é essa. Como as horas são apresentadas? Representadas em horas, em minutos e em segundos. O relógio digital de Pedro mostra as horas da seguinte maneira. Então, tem lá o relógio dele. O que representa o número 12? Esse primeiro número, o que ele é? Ele é hora, ele é minuto, ele é segundo? O que representa o número 38? E o número 56? Observe as sequências de horários registrados abaixo e complete. 11h56, 11h57, 11h58, 11h59. Qual que é esse próximo? É 11h60? A gente escreve hora dessa forma? Lembrando lá no caderno que vocês anotaram. Quanto tempo leva uma hora? Quantos minutos? São 60 minutos. Se são 60 minutos, então ele muda o horário. Qual que é esse próximo horário que a gente vai marcar aqui? Aqui já é 21h57. Então, aqui vai ficar 21h58.
E aqui continua da mesma forma, tá? Então, vocês vão completar. Lembrando que quando chega em 59, eu vou mudar a hora. Eu acrescento mais um número aqui. Esse daqui é 3 horas e 56 minutos. Então, vocês vão completar todo o quadro. 8 horas e 58 minutos. Então, para essa atividade, a gente vai voltar lá no nosso caderno que nós copiamos e nós vamos falar nos horários no formato de 24 horas. Então, quando nós falamos de 1 hora, que seria 1 hora da madrugada, nós estamos falando de 13 horas, tá? Corresponde a este mesmo horário. 2 horas, 14 horas. E assim continua até chegar às 24 horas, que vai mudar o dia. E às 12 horas, aqui seria o meio-dia, né? O horário da hora do almoço. Então, meio-dia, depois do meio-dia, o número continua. Então, ele vira 13, que seria 1 hora da tarde. 14 horas, 2 horas da tarde. 18 horas seria 6 horas da tarde. E assim continua, 20 horas, 8 horas da noite. Tá? Então, esse é um formato de 24 horas. E a maioria dos relógios digitais, eles seguem eles continuam com esse formato de 24 horas. Por isso que nessa atividade nós temos 21 horas e 57. Seria o quê? 9 horas da noite e 57 minutos. Aqui 3 horas não é 3 horas da tarde, seriam 3 horas da madrugada, tá? Então, vamos continuar aqui. Exercício 5. Responda. Qual dessas sequências acima poderia estar relacionada à hora do almoço? Vamos agora para a letra B. Em qual delas você costuma estar dormindo? Em qual desses horários aqui, que foram escritos na tabela, qual desses você estaria dormindo? Mande lá pra gente depois a foto da atividade concluída.